frio, frio. Linda, se cuida, viu? Pode deixar. Fica bem logo, viu? Tá Nick, combinadíssimo. boa noite. Boa noite, Ana Lúcia, Bianca, o Washington, Emenaide, a Paula, a Su tá aí com a gente também. Carlos, boa noite a todos, o André, todas as pessoas que decidiram tomar a decisão de se encontrar com a gente essa noite para saber um pouquinho mais sobre os óleos essenciais, né, Nick? Exato. Vamos lá, falar dos lançamentos. Lançamentos das promoções, né? Os nossos óleos do mês de julho. A gente está decidindo reformular um pouquinho o formato aí das classes, né, Nick? E aí, para todos ficarem sabendo, que ainda não sabe, a gente sempre vai procurar, né, na primeira aula do mês, falar sobre os óleos do mês, né? Os óleos que fazem parte aí da promoção, como é que a gente faz para ganhar esses óleos, já que a doTERRA é tão generosa e nos dá óleo, né? Quando a gente faz a nossa compra através do nosso LRP. Então, os óleos desse mês é o White Grapefruit, o Basil, e até hoje, que é dia 5, nós temos a promoção do Rose, Palma Rosa, e esse kit, que é o kit mais queridinho, né? Que é o kit de introdução dos óleos essenciais, que a gente tem a lavanda, o peppermint e o lemon. Bom, desses a gente não vai precisar falar, né? Porque todo mundo que já tem os óleos, já viveu a experiência com esses óleos. O nosso foco hoje é realmente falar sobre o White Grapefruit e o Basil, o nosso manjericão, certo? Não é isso? Então, assim, tô com muita saudade, assim, fazia tempo que eu não participava dessas aulas, né? Assim, e hoje eu estou encarregada, junto com a Nicole, de fazer essa aula e falar sobre os benefícios desses óleos e mostrar para vocês, né, como é fácil a gente fazer uso dos óleos essenciais. E o nosso tema hoje, na verdade, é sobre descomplicar. A nossa ideia é que a gente descomplique, né, o uso dos óleos, que eles se tornem fácil, que a gente possa usar no nosso dia a dia, que a gente insira na nossa rotina, para a gente se tornar empoderada dos óleos essenciais. Afinal de contas, eu sempre falo que a nossa missão dentro, para quem desenvolve, né, doTERRA, é ensinar as pessoas a terem o empoderamento da saúde com práticas simples aí do uso dos óleos essenciais, não é? Bora, então? Vou passar um videozinho enquanto o pessoal vai entrando, que é um videozinho que todo mundo conhece, mas para vocês saberem como é simples inserir isso dentro da rotina, e todo mundo que insere realmente dentro da rotina transforma a vida, né? Look out and see the world. It takes everything we have to face it. Without a sound, we take a step. Inside our hearts are racing. If it takes forever, we'll get there together. Quando começamos a usá-los na família, especificamente com nossas crianças, e vimos como funcionavam rápido e como era fácil melhorar nosso bem-estar, foi muito bom. Nos apaixonamos por eles. Agora, quando converso com a minha esposa sobre os óleos, dizemos o que fazíamos antes de ter os óleos. Sempre que usamos os óleos, ficamos impressionados, porque sei que não importa o que eu escolha, mesmo que não seja aquilo que eles precisam especificamente, ainda fiz algo positivo para eles. Adoro difundir os óleos em casa. Eu uso o dia todo para levantar o astral, coloco na minha água, uso praticamente em tudo. Ter respostas nas pontas dos dedos que sejam naturais e seguras e que nos sintamos à vontade para dar ao bebê é algo que nos dá muita paz de espírito.
Estou ensinando a eles um jeito diferente de cuidarem de si mesmos, e isso lhes deixa um legado. Quem não quer isso para os filhos? Quem não gostaria de ensinar uma coisa assim? Quando começamos a usá-los e ver resultados em nossa família e com as pessoas que conhecemos, foi incrível, porque nem sabíamos da existência do poder dos óleos essenciais. Foi incrível, principalmente sabendo que tínhamos passado e sentindo, de fato, que eu podia ajudar o meu filho. Esse é o sonho de toda mãe. Aquilo me dava muita força e eu sabia dentro de mim, por que não haveria de funcionar? Não passaram nem 2 dias e eu já sabia que os olhos eram impressionantes. E eu já estava usando no meu filho. Ready for anything. We're ready for anything. We're ready for anything. We're ready for anything. Eu não sabia que tinha outra opção. Não sabia que podia ter esse poder ou ter escolha. A doTERRA me deu a capacidade de tomar essas decisões e de ver que não é preciso desistir de todo o poder que você tem. Você mesmo pode fazer o que precisa. We're ready for anything. We're ready. É sobre isso, né, gente? É sobre ser saudável, pode ser simples, a gente criar aí a autonomia da nossa saúde através dos óleos essenciais, se empoderar com isso, é esse nosso papel, quando a gente vem compartilhar aqui os benefícios dos óleos essenciais com vocês, exatamente com essa finalidade. Então, sejam todos bem-vindos, deixa eu ver quem está aqui, que chegou, que ainda não estava. Se é sua primeira vez aqui, coloque seu nome aí no chat, quem foi que te convidou para estar aqui? Deixa eu ver se eu tenho algum nome novo. Tá identificando algum nome novo aí, Nick? Por enquanto, não. Não? Então tá. Bom, gente, se a... Solange, de repente... Você... Então, estou vendo os que são novos. Se é sua primeira vez, coloque seu nome aqui no chat para a gente conhecer um pouquinho melhor sobre você, saber quem foi que te convidou para estar hoje aqui na nossa classe, se você já faz parte do nosso grupo também. É muito importante que a gente se conheça, né? Nós somos todos uma família. Então, sejam todos muito bem-vindos e bora lá. Bora começar, né, Nick? Bora. Virar aqui. Então, vamos começar. Então, como a gente falou, hoje a gente vai começar a falar sobre o White Grapefruit. Eu vou passar um videozinho para vocês, que é um videozinho para vocês entenderem um pouco a história desse óleo, né? E a gente já volta a se falar. Colaboramos com mais de 3.000 pequenos produtores em toda a Grécia. Para nós é muito importante formar e manter vivas essas colaborações, porque, graças a elas, também temos a capacidade de fornecer a você estes ótimos óleos essenciais. Já se perguntaram alguma vez de onde vem seu frasco de óleo essencial? A quem ele toca e influencia pelo caminho? Esta é a história por trás da história, o que está por trás do frasco. A Grécia, como vão ver, não tem nenhuma grande plantação. São sempre cultivadas apenas pequenas propriedades, de família para família, talvez 3 ou 4 gerações para trás. Colaboramos com mais de 3.000 pequenos produtores em toda a Grécia. É muito importante para nós formar e manter vivas essas colaborações, porque graças a elas também temos a capacidade de fornecer a você estes ótimos óleos essenciais. Estou aqui com o George, que é um dos nossos agricultores parceiros, que cultiva os melhores citros que há, inclusive a toranja branca. Ele tem mantido estas árvores de toranja por quase 40 anos. Cada árvore produz cerca de 400 a 500 quilos de toranja.
A Grécia é muito conhecida pela alta qualidade dos frutos frescos em comparação com outros países. E esses pequenos produtores são um benefício para a qualidade dos frutos. Graças à nossa colaboração, podemos dar suporte a eles. Bom, gente, vocês entenderam um pouquinho aí sobre a história, né? Também tem coimpacto, a gente já falou algumas vezes sobre coimpacto em relação aí a todo o processo de colheita, né? E de produção dessa fruta, para a gente poder ter aí o white grapefruit. Bom, eu queria falar duas coisas que eu acho que são bem legais, assim, antes da gente começar a falar, né? Se é seguro, que nem está aí na tela para vocês, se é seguro ingerir a toranja, é que eles, eu não sei, dá para ver aí, Nick? Eu não estou conseguindo me ver, mas dá para ver os dois vidrinhos que eu estou mostrando? Que um é a sim, toranja. dá para ver. Tá. Então, assim, ó, eles são muito similares, tá? Eles fazem parte da mesma cadeia aí da fruta, né? A diferença entre eles está na casca e também está no teor, que um é mais amargo do que o outro. Mas o que eles têm em comum, que é uma propriedade que a gente gosta muito, que é o limoneno, né? Que é uma propriedade específica desses dois óleos, e eles têm um teor muito alto do limoneno, que tem benefícios incríveis para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física, tá? E mental também. Bem, quais são as formas que a gente tem de fazer o uso? Hoje eu não vou me estender, né? A gente quer realmente focar nos óleos, mas todo mundo que está aqui provavelmente já sabe, né? O que é um óleo essencial e as maneiras de uso. Então, quais são as 3 vias que a gente faz uso dos óleos essenciais? Via aromática, via tópica e via endógena. Né? Não são todos os óleos que a gente pode usar internamente, mas esse que a gente vai falar hoje, a gente pode os dois, né? Que a gente vai falar hoje, né, Nick? Podem ser feito uso interno. Então, assim, ó, vamos começar a falar sobre um pouquinho essas propriedades do limoneno, né? Quais são essas propriedades? Elas são propriedades purificantes para a nossa saúde. Então, é um óleo purificador. Então, vocês vão entender aí, dentro dos benefícios que a gente vai falar, por que eu estou falando, né, dele ser um óleo purificante? É como se ele purificasse a nossa saúde, purificasse a nossa casa, purificasse a nossa saúde gastrointestinal, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar é, algumas pessoas me perguntam, Andréa, pode fazer o uso endógeno desse óleo? Algumas pessoas falam que não. Sim, é seguro. Inclusive, uma coisa muito interessante que eu li hoje sobre ele é que existem mais de 120 artigos registrados, né, falando sobre as propriedades do óleo, inclusive para poder promover a saúde gastrointestinal, fazer o uso endógeno, né, ou seja, interno desse óleo, tá, gente? Então, é seguro, existem estudos científicos comprovando a segurança dele para a gente fazer o uso internamente também, ok? Então, bora lá. É seguro beber os óleos essenciais de toranja? Sim, é seguro. Uma maneira de você aproveitar as propriedades dele de limpeza, né, de purificação, como eu falei, é você fazer o uso interno, né? Então, tomando internamente a toranja branca, promove a saúde gastrointestinal e a digestão. Se você tem alguma questão aí digestiva, esse é um óleo muito bacana para você fazer uso, viu? Também ajuda a apoiar o metabolismo saudável. Quem é aí que precisa, né, cuidar do metabolismo? Todos nós. Porque eu estou falando aqui sobre, né, manter a saúde aí gastrointestinal, não só por alguma, e a questão digestiva, não só por alguma coisa que você comeu, é você pensar no seu metabolismo como um todo. E ele é um óleo muito indicado para isso, para promover a saúde do nosso metabolismo, certo? Então, assim, adicione algumas gotas de óleo essencial de toranja à sua água e aproveite o sabor. Eu aproveitei enquanto, né, eu estava preparando hoje as lâminas junto com a Nick, e eu fui fazendo experiências, né? Experimentei, que nem, ó, vou agora colocar aqui na minha água, 2 gotinhas. E é saboroso, gente. Eu confesso que, assim, eu sou a louca dos óleos mesmo, né? Vocês sabem que eu experimento tudo, que eu uso tudo, eu vivo experiências com os óleos novos, adoro fazer as misturas, mas esse era um óleo que eu ainda não tinha tomado internamente, e eu adorei. É muito saboroso. Já tinha experimentado, Nick? Não,
Ainda não. Não tinha. Prova. Engraçado, a gente fala tanto dos óleos mais comuns, né? É limão, é toranja, é bergamota, né? A gente fica sempre tanto nesses, né? E acaba esquecendo as possibilidades, né? E o saborzinho dele, Nick, que é muito gostoso, é assim, sabe assim, meio amarguinho? Sabe assim, quando a gente pega aquela laranja que é meio azedinha? Sim, É essa sim. sensação que a gente tem. É muito saboroso. Nossa, eu fico pensando aqui em aromatizar algumas águas, né? Uhum. Então, gente, é isso. Pensa em Bom, aromatizar uma água com gás, por exemplo. Que delícia. olha, é verdade. Não estou com água com gás, hein? Com água com gás deve ficar delicioso, um refrigerante natural. Exato. Você também pode simplesmente colocar algumas gotas sobre a língua, né? Ou colocar numa cápsula para você manter aí, promover a saúde do seu intestino, né? A sua saúde gastrointestinal, certo? Então, sim, podemos tomar a toranja branca, né? E devemos, certo? Para poder manter aí a saúde do nosso organismo. Bem, a toranja é boa para a pele? Sim, é excelente. Quando eu fui estudar mais profundo sobre ela, achei muito interessante que eu descobri que vários produtos contêm as propriedades, ou seja, contém esse óleo essencial. Olha só que bacana, gente. Então, vamos aproveitar aí, né, fazer as nossas experiências. E aí, aqui está dizendo o seguinte, outro benefício das propriedades de limpeza e purificação da toranja é que podem ser aplicadas na pele. Andréa, mas cítrico pode ser aplicado na pele? Gente, todas essas informações que eu estou passando para vocês são oficiais da doTERRA. Não é no Google, não é... Por que eu gosto de frisar isso? Porque a doTERRA, vocês sabem, né, que tem todo o cuidado na hora de fazer as indicações, existem estudos, a doTERRA tem um departamento só para isso, né, não só para ver a qualidade do óleo, mas também para estudar os óleos e os benefícios deles. Então, fiquem seguros de que vocês podem sim utilizar na pele, tendo aí todos os cuidados, né, pensando que esse é um óleo fotossensível, certo? Então, assim, adicione uma gota ao seu limpador facial. Então, o que quer dizer com isso? Seu sabonete facial, né? Você vai fazer ali seu skincare, você pode incluir isso nos seus hábitos noturnos, pensando que é um óleo fotossensível, tá bom? Reduzirá a aparência de manchas e promoverá a aparência saudável da pele. Mulherada, bora, né? Bora aí usar para poder ter uma pele aí saudável. É um óleo cítrico, aqui é uma observação, né? É fotossensível, isso significa que você deve utilizar ele, né? 12 horas após o uso, ou seja, só sair, né? Exposição ao sol, né? A claridade. E quando a gente fala exposição ao sol, gente, não é só sol, não, viu? Luz de celular também é considerado algo que pode interagir com o óleo. Televisão, então assim, usa mesmo no momento de deitar, né, quando você vai utilizar, ou então à noite, na sua rotina à noite, para que você não tenha aí, não corra risco de manchar a sua pele, tá bom? Bem, vamos mais informações sobre ele. Usos e benefícios da toranja branca. Então, aqui eu separei algumas dicas. Gente, printa essa tela, que é uma diquinha que eu também peguei no site da doTERRA, oficial da doTERRA, uma coisa que é importante, todo mundo sabe, quem me acompanha há bastante tempo, né, e tá junto aí nessa jornada com a gente, sabe que eu uso muito o site da doTERRA dos Estados Unidos. Então, essas informações vocês não vão ter no site da doTERRA Brasil, tá? Eu traduzi isso, mas tá tudo lá. Eu, no final da aula, vou salvar um PDF que também a gente já tem, isso eu acho que tá no nosso site daqui. E coloco lá no nosso grupo, tá bom? Para todo mundo ter acesso. Então, vamos falar um pouquinho mais? Vamos falar um pouquinho mais sobre os benefícios da toranja? Adicione uma gota ao seu shampoo para obter benefícios de limpeza adicionais a um aroma cítrico e refrescante. Gente, o grapefruit é muito indicado, sabe? Como um adstringente do nosso couro cabeludo para trazer saúde aí para os nossos cabelos. Então, pensando que a toranja branca tem os mesmos benefícios do grapefruit, né? Que é o nosso toranja, ele também deve proporcionar esses benefícios, tá? Inclua a toranja branca em sua rotina de cuidados com a pele, adicionando ao seu esfoliante favorito. Ah, ficou a palavra dupla aí. Então, você pode fazer no seu skincare, ninguém esfolia a pele todos os dias, né? Mas, de repente, uma vez na semana, depois me contem, quem fizer, eu vou fazer o teste e depois eu vou contar para vocês como foi,
tem que viver a experiência. Melhore a sua rotina de higiene oral adicionando uma gota de óleo essencial de toranja branca à sua pasta de dentes. Olha que dica legal. Adicione uma gota de toranja branca a 30 ml de água e faça um enxaguante. Enxaguante bucal, gente. Enxágua, joga fora. Olha que legal. Por quê? Se você for pegar as propriedades, né, químicas desse óleo, ele é antisséptico também. Tá? Então, é para fazer realmente higiene ali, matar bactérias, é antibacteriano, um potente antibacteriano para matar as bactérias ali e a gente ter uma saúde bucal aí 100%. Difundir de 3 a 5 gotas de óleos essenciais, toranja branca, em toda a casa para desfrutar de um aroma brilhante e energizante a qualquer hora do dia. Eu já fiz experiência com esse óleo no difusor, como eu disse, eu ainda não tinha feito uso endógeno, mas aromaticamente, né, no colarzinho difusor, eu já fiz uso. E no difusor, ele misturado, gente, eu gosto de misturar muito cítrico com amadeirado, é maravilhoso. Bem, adicione várias gotas de óleo essencial toranja branca ao seu spray de limpeza caseiro, para uma limpeza reforçada que deixa delicioso, um aroma delicioso. O que quer dizer? Todo mundo também sabe que me acompanha há muito tempo que eu uso óleo essencial sim para higienizar a minha casa. Afinal de contas, os óleos essenciais, além de todo o aroma que ele nos traz, eles são antivirais, antibacterianos, né? Então, pensando aí que a gente precisa eliminar, né, os vírus, as bactérias, que a gente traz da rua mesmo, né? A gente pode utilizar o óleo também com essa função. Então, você pode colocar esse óleo num vidro, lembra, né, que óleo essencial não pode ser, o componente não pode ser plástico, você coloca num vidro e borrifica na casa. Eu adoro passar, depois que a casa tá toda limpa, pego o paninho de chão mesmo, pingo umas gotinhas ali e passo na casa inteira, tá? É incrível, o aroma é incrível, eu protejo minha casa, né, livre de bactérias, de vírus, enfim. É isso, gente, ficou essa dica aí, façam e contem pra gente também. Bem, aqui é uma dica muito legal, também oficial da doTERRA, quais os óleos que misturam bem com a toranja branca. Então tá aqui, ó, o White Orange, a laranja selvagem, a bergamota, o gerânio, vou fazer esse teste com o gerânio, que deve ficar interessante, com a lavanda, com ylang-ylang, com hortelã-pimenta. Gente, olha só, eu amo usar os óleos cítricos com os amadeirados. Para mim, a fusão deles ali, né, a mistura, o blend que fica, para mim faz todo sentido. Mas essas aqui são as indicações da doTERRA. Vou experimentar todos, né? Vou experimentar com bergamota, vou fazer uma sinergia, de repente, no difusor com 2 ou 3 óleos dessa mistura. E se vocês prestarem atenção, a maioria dos óleos aqui indicados são óleos para fazer o equilíbrio emocional, né? Pensando que tem um alto teor de limoneno, que é a química, né, do óleo, é a propriedade química do óleo que promove aí a saúde emocional, né? O equilíbrio da nossa saúde emocional. Então, para os indivíduos muito ansiosos, tá aí a dica de você fazer a mistura aí com os florais, que eu tenho certeza que deve ficar incrível, incrível. Principalmente porque, por exemplo, o gerânio e ylang-ylang são óleos que têm um aroma bem marcante, né? Então, é fácil encontrar pessoas que não gostam tanto assim do aroma, né? Ou pessoas que acabam aumentando a quantidade de água ou pondo menos gotas no difusor, porque ele tem um cheiro bem mais forte, né? Um aroma bem mais forte. Então, é bem interessante essa opção dessa mistura para, de repente, quebrar um pouco essa sensação, né? Com o aroma deles. Achei bem legal. Perfeita colocação, Nick. Perfeito, é verdade. Porque, né, a gente sempre fala disso, né, Nick? Você não gosta muito, coloca na planta dos pés, mas de repente essa sua observação é interessante para quem queira usar num colarzinho difusor, né? Para quem queira, de repente, ficar com aroma na casa, fazer essa mistura aí para aproveitar a propriedade dos dois associados. Lembrando, né, que nos óleos essenciais, 1 mais 1 não são 2. Quando a gente modula 2 químicas dos óleos, você potencializa e você tem muitos mais benefícios do óleo quando você faz a mistura dos dois, né? Gente, agora é contigo, Nick. Deve ficar massa, o alecrim rosemary, eu gosto muito de fazer uso dele, porque acho que melhora muito a minha concentração, mas eu não gosto do cheiro dele, eu tenho cheiro de comida.
Eu gosto de cítrico, pôr, eu acho que deve ficar fantástico também. Não fiz ainda, mas vou fazer. Verdade, um herbáceo, perfeito, Né? Sil, uma Acho que ótima deve ficar bem mistura também. bacana. Bora aí desenvolver aí essas misturinhas, né, para poder viver essas experiências. Ni, é com você. Bora lá então, gente. Para quem não conhece o basil, o nosso manjericão, né? A gente, quando eu converso com as pessoas, né, que estão conhecendo os óleos, elas acham que os óleos, que são os condimentos que a gente chama, é só para temperar azeite, usar na culinária, só que eles têm propriedades muito potentes para muitas outras coisas, né? Quando eu estava montando o material que eu estava lendo, são tantos benefícios que a gente tem com o basil para as questões emocionais, gente, que acho que nem eu tinha tanta ideia assim. Eu conheço alguns benefícios, né, os principais do basil, mas ele é extremamente relaxante, gente. Então, ó, ele tem o poder de regenerar, de edificar, de estimular, né? Então, por exemplo, quando a gente associa o basil com o iterwin, né, junto com um óleo carreador, a gente pode utilizar na parte de trás do pescoço para uma experiência de alívio de estresse. Além disso, né, isso para os efeitos de relaxante. Usar nos pratos para poder fazer aí aromatizar um azeite, de repente num peixe, para quem gosta. Os pratos italianos, né, com as massas também, para um sabor refrescante. E diminuir a sensação de alívio no final do dia de trabalho. Isso é uma coisa bem interessante, que eu até quando eu coloquei esse tópico, eu já estava com isso na cabeça para falar. Que a gente tem o basil na mistura do past tense. A gente tem o basil no nosso blend do Aroma Touch. Então, se a gente for pensar que são óleos que são extremamente relaxantes, que eles têm ali aquela capacidade para colocar o corpo ali em corpo em repouso, em relaxamento profundo, pensa só na potência desse óleo para essas questões relaxantes, né? Pode passar, Déia. Bom, então, o nosso basil, que é o manjericão, ele é rico em linalol, que é um produto químico natural, e que tem esse benefício para diminuir os sentimentos de tensão. A gente pode utilizar aplicando nas têmporas, na nuca, e reduz os sentimentos de ansiedade também, quando difundido. Gente, o linalol é uma propriedade química que tem na lavanda, inclusive. Tá? Então, a difusão do óleo de manjericão também pode ajudar a promover a sensação de alerta mental e de foco também. É um óleo bem interessante para essas questões de concentração. Aromaticamente, o manjericão ele promove o estado de alerta, diminui sentimentos de ansiedade. A gente pode difundir um manjericão enquanto a gente estuda, para tarefas que exigem, né, essa clareza mental, essa maior concentração. E ele produz um aroma revigorante, né, como eu comentei, edificante, estimulante. E aí eu ainda vou falar melhor sobre essas misturinhas, né, misturar o basil com limão, bergamota e o hortelã, né, também que são óleos estimulantes. Outra dica bem interessante, né, um benefício bem legal do manjericão, que era uma das coisas que eu não tinha tanto conhecimento, eu utilizo muito outros óleos para as questões hormonais, né, femininas, mas o basil é um óleo muito potente para os desconfortos do ciclo menstrual, né, podem vir trazer cólicas, causam essas dores intensas, as câimbras musculares também, às vezes, né, a parte muscular, que dificulta a atividade física, alivia alguns efeitos do ciclo menstrual. Então, para isso, a gente pode colocar uma gota do manjericão em uma cápsula vegetal, fazer o uso interno, né? Que ele é um óleo que pode ser ingerido também, e ajuda a fornecer suporte calmante dessa forma também para o ciclo menstrual. Ele pode ser aplicado também topicamente, na região do abdômen, né? Carreando ele, né? Porque ele é um óleo um pouco forte. A gente pode carrear e fazer o uso tópico também para essas questões de cólica menstrual, né? De ciclo menstrual. Gente, uma coisa bem interessante no manjericão, que eu quando eu estava estudando, eu estava vendo, se a gente for pensar que ele é um óleo que relaxa, ele é um óleo para tensão, né? Ele é um óleo que vai ajudar muito para enxaquecas. Então, por exemplo, uma pessoa que costuma ter dor de cabeça por tensão, por estresse, e a gente fala sempre de enxaqueca com hortelã-pimenta, né? Eu mesmo costumo falar, gente, usa hortelã junto com a lavanda, que a lavanda é um óleo que também acalma, né? Também é para essas questões de estresse. Mas, de repente, fazer essas outras associações, né? Para tentar entender melhor como que o nosso corpo vai responder.
Então, o basil é um óleo bem interessante para enxaqueca e fazer essas associações, como a gente colocou aqui, os óleos que se misturam bem com o basil, que é o óleo de lima, bergamota, o hortelã-pimenta, o gengibre, a toranja, são óleos estimulantes, todos eles, né? Então, utilizar o basil, de repente, com hortelã-pimenta para enxaquecas, seria um casamento perfeito, né? Tentar fazer esse experimento. Então, ó, fadiga mental. Outra dica bem interessante que eu vi do basil é perda de olfato, também ele é bem interessante. Tem uma diquinha até para colocar na ponta dos pés, né? Por conta ali da reflexologia, utilizar o basil dessa forma, para quem tem perda de olfato, uma forma de ter os benefícios aí, uma forma de absorver melhor, né? Os benefícios do basil. As náuseas também é ótimo, as cólicas menstruais. E é isso, gente. Então, o basil, a gente pode utilizar, a gente tem esses benefícios que eu mencionei, podemos utilizar na culinária também, a gente vai ter aquele aroma maravilhoso do basil. Eu vou confessar aqui para vocês uma coisa, que o manjericão, né, não falando do óleo, falando da flor, né, do condimento. Não era muito fã do manjericão, até conhecer o óleo, começar a utilizar o óleo para outras questões. A minha filha tem algumas questões com o ouvido, né? Sempre que ela fica resfriadinha, sempre pega o ouvido. O basil também é um óleo que vai ajudar ali no processo inflamatório, que ela consegue... Eu tenho com ela uma resposta melhor com o basil do que com a melaleuca, por exemplo, pro ouvido. Então, eu costumo passar atrás do ouvidinho dela, eu molho um pouquinho do algodão, coloco, né, no ouvidinho dela, ela pede, ela já sabe identificar o início das iniciais das palavras, ela tem 5 anos. Ela vem na minha pasta e fala, esse aqui, né, mamãe? Ela pega para mim, eu ponho, ela já pede. E também fica aí a dica também com o uso do basil. Então, usando dessa forma com ela, eu fui acostumando com o aroma e hoje eu já consigo, por exemplo, utilizar o manjericão de outras formas, né, na culinária, por exemplo. Então, é isso, gente. Então, a gente tem essas misturas aí que a gente pode fazer com o basil, né, para poder potencializar, né, os efeitos dos óleos. Como a Deia falou, 1 mais 1 não são 2, então a gente pode, de repente, até experimentar o hortelã junto com a toranja e junto com o basil, né, de repente aumentar até aí essa quantidade para potencializar os efeitos aí deles. Faltou alguma coisa, Deia? Acho que eu falei tudo. Muscular, equilíbrio emocional, é isso aí, gente. Cadê? Ih, acho que a Andréia caiu. Ela voltou. Quer que eu abra aqui, Déia?